Esses dias eu peguei dengue. Falando assim do nada até parece algo engraçado, mas na real foi bem triste, até porque eu tive que ficar parado por um tempo em minha cama e nesse período eu meio que não tinha muita coisa pra fazer. Então eu resolvi fazer o que qualquer jovem desempregado faz em momentos como esse: assistir animes. E como eu sou o tipo de cara que é muito chato pra escolher algo, eu acabei optando por assistir Death Note mais uma vez, pois eu já havia visto Death Note 2 vezes, mas foi há muito tempo atrás. Tipo, eu acho que já deve fazer mais de 7 anos que eu vi Death Note pela última vez. E, pois é tempo pra cacete. E mesmo já sabendo o que ia acontecer, tinham coisas que eu não lembrava e que eram, no mínimo, interessantes. É a primeira vez na minha vida inteira que eu tenho vontade de bater em uma mulher. Fora que, vamos ser honestos aqui, tem muita coisa em torno da obra que é realmente interessante de se analisar. Por exemplo, mesmo sendo um anime lançado lá em 2006, Death Note é tão popular que é comentado até hoje, vende produtos até hoje também, e sua trilha sonora é tão marcante que a principal música da série é mais conhecida que a música do Exorcista, sendo que a principal música da série é um remake da música do Exorcista, e se você não sabia disso, ficou sabendo agora. Só que, olha, a história de Death Note é algo que todo mundo já tá até cansado de saber, então não seria muito interessante trazer um vídeo dela por aqui e ser mais um cara falando da história da rinha mental de emos. Tendo isso em mente, eu lembrei que um tempo atrás foi lançada uma continuação de Death Note, uma one shot com apenas um capítulo, chamada de Death Note Justice or Evil, que é uma continuação direta da história de Light Yagami e traz uma abordagem diferente pra Death Note, por assim dizer. Mas bem, eu acho que isso vai ficar mais claro ao decorrer do vídeo, então sejam muito bem-vindos a Death Note Justice or Evil, a continuação de Death Note e como ela poderia ter sido muito melhor do que ela é. E bem, a nossa história começa anos após os acontecimentos da obra original, onde Ryuki se encontra entediado mais uma vez e decide jogar outra vez o Death Note no mundo humano. Só que agora ele não joga o caderno aleatoriamente, ele entra no quarto de um adolescente e coloca o caderno suavemente em sua testa, fazendo com que esse menino recupere as suas memórias e fale claramente pro Ryuki que já se passaram 2 anos. E nada dessa cena faz muito sentido em um primeiro momento, então o mangá nos leva até 2 anos no passado, como já é dito antes, onde Ryuki dessa vez larga o caderno na cabeça desse mesmo jovem que se chama Minoru, pois Ryuki ouviu falar que esse cara era muito inteligente, então fica meio que subentendido que o Ryuki gostaria sim de ter um segundo Kira. O interessante é que nem mesmo Minoru sabia que ele era tão inteligente assim, já que não tirava notas boas nas provas, apenas em testes de lógicas, nas quais as escolas não costumam divulgar os resultados. Fora isso, essa pequena cena em que o Minoru e o Ryuki interagem no passado fala um pouco mais sobre os efeitos que Kira deixou no mundo, uma vez que muitas pessoas parecem ainda ser seguidoras dele e apreciar as coisas que ele fez ainda em vida. Inclusive, o próprio Minoru parece ser uma das pessoas que aprecia o que Kira fez. Enfim, quando Minoru volta para sua casa, ele começa a ler as regras do Death Note e chega a uma conclusão, a de que seria impossível existir um novo Kira nos tempos atuais, uma vez que o mundo mudou bastante de uns tempos pra cá. Então é muito mais fácil descobrir quem seria o novo Kira, caso ele surgisse. Nisso, Minoru tem uma ideia muito melhor pra se fazer com o caderno, mas pra isso ele precisa de 2 anos de preparação. 2 anos esses que ele não pode ficar com o caderno. Então, através de um trato com Ryuki, Minoru perde as suas memórias e só as recupera no dia marcado 2 anos depois. Com isso, somos mandados novamente para o presente, onde Minoru vai colocar seu plano em ação, mandando o Ryuki para a emissora de televisão mais próxima e fazendo com que ele segure um cartaz na frente da câmera dizendo que está leiloando o poder de Kira. Sim, Minoru, diferente de outros usuários do Death Note, decide que vai usar esse caderno para ganhar dinheiro. Ele poderia fazer isso de diferentes formas, como virando um assassino de aluguel ou coisa parecida, mas a forma como ele fez me surpreendeu um pouco, até porque é uma forma meio inusitada de se ganhar dinheiro com o caderno. Eu pensaria em 1 milhão de formas de ganhar dinheiro com esse caderno, na verdade, e leiloar o Death Note seria a última coisa que eu pensaria. E como era de se esperar, as notícias de que o poder de Kira estava em leilão logo chamou a atenção do mundo todo, e diversas propostas foram dadas pelo caderno, mas a disputa ficou realmente séria quando 2 pessoas entraram na jogada: o presidente dos Estados Unidos e o presidente da China. E aí sim, começou a verdadeira guerra em busca do poder de Kira, onde as ofertas se tornaram bilionárias, sendo que, ao mesmo tempo, lógico, a polícia começou a investigar isso tudo, nomeando esse novo portador do caderno como Akira. Inclusive, o Nier tá aqui de volta e ele continua a mesma bosta de sempre, tanto que essa pequena trama policial é bem qualquer coisa e é deixada de lado rapidamente. Infelizmente, eles não conseguiram consertar o Nier nessa continuação, até porque era meio impossível fazer isso. Então eu não vou julgar tanto eles, pois pra consertar aquele monte de merda só nascendo de novo. E sim, eu sou uma viúva do Ryuzaki, me julguem à vontade. Voltando, em
meio a toda essa confusão, Ryuki acaba sendo visitado por outro Shinigami, o avisando de que o rei dos Shinigamis gostaria de ter uma palavra com ele após ver tudo isso que aconteceu com o caso do Minoru. Fora isso, os Estados Unidos acabam ganhando o leilão com 5 bilhões de dólares, depositados igualmente nas contas de diversos japoneses, de forma que se torna praticamente impossível de que qualquer pessoa consiga rastrear quem é o dono original do Death Note. Olha, eu sei que eu costumo errar bastante, mas confundir 5 bilhões com 100 bilhões, 100 bilhões, e eu falei 5 bilhões, já é sacanagem pra caralho, né? Mas bem, tá aí a correção, e aqueles trilhões lá eram trilhões de ienes, pois acaba que o iene tem uma contagem diferente, vocês estão ligados já como é que é isso daí. Enfim, desculpa pelo erro e voltando ao vídeo. Dessa forma, Nier acaba aceitando a sua derrota e uma boa parcela da população japonesa acaba se tornando bilionária da noite pro dia, mas infelizmente o Minoru tem que cumprir a sua parte do acordo e entregar o Death Note para o vencedor do leilão. Ah, e só pra deixar claro, esses 2 anos que se passaram foi porque o Minoru ainda era menor de idade. Então, quando ele completou esses 2 anos, ele poderia abrir uma conta nesse banco que foi depositado todo o dinheiro e assim ficar rico também. Já que mesmo dividindo o dinheiro igualmente entre todas as pessoas que tinham conta nesse banco, ainda sobrou dinheiro pra cacete. Enfim, quando o Ryuki chega pra entregar o caderno ao presidente dos Estados Unidos, ele revela o que o rei dos Shinigamis queria ao chamar ele em particular, pois acontece que, vendo toda essa confusão que a venda do caderno causou ao mundo humano, o rei dos Shinigamis decidiu que a melhor coisa a se fazer é simplesmente adicionar uma nova regra ao Death Note, onde quem vendesse o caderno seria morto junto com a pessoa que comprou ele, no momento em que o comprador aceitasse o caderno. Tendo essa informação em mãos, o presidente dos Estados Unidos, que não é burro nem nada, acaba recusando o caderno, mas não conta que ele não recebeu o poder de Kira pra mídia, uma vez que com isso ele poderia pagar de bom moço, já que mesmo tendo o poder de Kira em suas mãos, ele jamais usaria ele para nada. E pra finalizar, Yuki decide escrever o nome de Minoru no Death Note, matando ele de ataque cardíaco, mostrando que esse é o destino de todas as pessoas que já usaram e vão usar o Death Note de qualquer forma, finalizando assim a nossa história. E bom, eu tenho muitas coisas pra falar a respeito disso que acabamos de ver. Primeiro, a ideia é boa e o fato de ser apenas uma one shot é ótima. Honestamente, não veria como dar certo uma continuação longa dessa história de Death Note, ainda mais vendo como a história original acabou. Fora que eu achei interessante a forma como eles abordaram as consequências que a existência do Kira causou, uma vez que ele ainda tem muitos seguidores e por seu poder ter sido famoso no mundo todo, várias pessoas fariam absurdos pra ter ele em mãos, sem contar que usar o Death Note sem matar uma única pessoa é um conceito que eu não esperaria em lugar nenhum. Só que aí vem os problemas dessa obra, pelo menos os problemas que eu achei nessa obra. Primeiro, a trama policial que eu falei anteriormente, que tá ali largada e é mais uma forma de fazer um fanservice pros fãs do Nier e tudo mais, os 2 fãs do Nier, pra falar a verdade, mas eu não sei se esse fanservice funcionou ou não, até porque ele tá lá e foda-se, ele apenas existe. Sem contar que, mesmo eu gostando da ideia de ser curto, poderia ter pelo menos uns 3 capítulos ao invés de um só, já que assim poderia explorar ainda mais as consequências que as ações de Kira tiveram no mundo. Do jeito que ficou aqui, a única consequência que vimos foram os seguidores dele, como se as ações de Kira fossem louváveis, e isso é totalmente o oposto do que a obra original passa em diversos momentos, já que ela fala como as atitudes do Kira eram infantis e por muitas vezes inconsequentes. Sem contar que teve uma clara tentativa do autor de dar uma alfinetada no Xi Jinping e no Donald Trump, o que eu não acho errado, mas tá meio deslocado aqui da história. Pra finalizar, eu realmente não entendi muito o Ryuki ter matado o Minoru no final. Eu entendo a simbologia por trás de que esse é o destino de todos os portadores do Death Note, só que ao mesmo tempo eu penso que não tem por que o Minoru morrer naquele momento, ainda mais que ele não fez nada de errado. Foi mais uma birra que o Ryuki teve do que qualquer outra coisa. Afinal, ele cumpriu a parte do trato dele e o presidente dos Estados Unidos não quis cumprir a parte dele. Mas fora isso, eu diria que eu realmente curti Death Note Justice or Evil. Eu acho que sim, foi uma ideia válida e interessante. Continuações de histórias que têm um final fechado não costumam ser coisas boas de se fazer, e geralmente são ideias ruins. Já o jeito como esse mangá fez foi minimamente aceitável, e isso já é de se admirar, pelo menos na minha opinião. Enfim, se gostou desse vídeo, faz aquele básico de sempre, se inscreve no canal, deixa o like e se torna um membro caso tenha condições. Eu agradeço muito a todos vocês e até o próximo vídeo.